um estresse. E repostando o vídeo que saiu sem som. Foi isso que aconteceu. E vou jogar um pouquinho. Bom dia, queridos e queridas, como é que vocês estão? Eu estou tranquila. Mentira, eu não tô tranquila assim não, eu tô bem ansiosa e bem agitada com as coisas que estão acontecendo neste começo de ano. Hoje é dia 7 de janeiro de 2025. Que loucura falar isso. Agora são 10 horas da manhã, eu acordei hoje às 6h30. Já tô seguindo a minha nova rotina pra 2025. Tô trabalhando desde umas 8h40, eu acho. E as coisas estão seguindo muito bem. Mas eu estou me sentindo ansiosa. Eu não vou falar sobrecarregada. Eu estou me sentindo ansiosa por conta de coisas novas que estão acontecendo e por conta de imprevistos que estão acontecendo. Certas ações que eu tenho que tomar, que eu nunca fiz antes, ou que faz muito tempo que eu não faço. Por um exemplo, ontem eu postei o vlog, né, os dias finais de 2025 e o tour pelo meu planner físico. Que se você não foi ver o vídeo, tá muito legal, inclusive. Vou deixar o link aqui nos cards. E aí, o que aconteceu? Eu upei o vídeo, coloquei lá, postei. Só que eu não tenho o costume de, tipo assim, no momento em que eu posto, eu vou parar pra ver o vídeo. Tipo, é óbvio, né? Quando eu termino de editar ele, eu reviso ele, vejo as partes que estão tudo certinho, arrumo uma coisa ou outra. Mas quando eu subo ele daqui pro YouTube, eu não tenho o costume de, tipo assim, ver na hora. Até porque eu tenho outros compromissos e outras obrigações. Então eu upo o vídeo, né? Vou deixando lá. Aí, tipo assim, no final do dia ou no dia seguinte, eu vou ver o vídeo. Que foi o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã eu abri meu YouTube. Aí eu falei assim, vou ver como tá o vídeo, né? Tinha um pessoal engajando, respondi uns comentários e tudo mais. Simplesmente o vídeo tava sem som, sem música nenhuma. Eu editei ele, fiz os cortes, adicionei as coisas e tava só com a minha voz. E eu não gosto disso, tipo assim, ele tava meio bruto, sabe? Parecia que eu não tinha editado, parecia que ele tava ali. Sabe os sonzinhos que eu gosto de colocar, tipo, essas coisinhas? Pois é, tipo assim, ele subiu sem nenhum. Aí quando eu vi aquilo, eu já fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado, tipo, na hora de eu fazer o upload do vídeo, né, tipo, baixar pro meu computador de fato. Eu não percebi que, tipo, eu tinha excluído tudo sem querer. Aí ali já começou a me dar uma palpitação, um estresse. Aí eu entrei lá, tinha nada. Tipo assim, tava do jeito que eu tinha colocado com todos os sons, todas as coisinhas, tava lá. Aí eu fui mandar mensagem pro meu namorado. Porque é ele que upou o vídeo pra mim, né? Porque meu computador, se eu fosse deixar pra upar no meu computador, ele ia demorar tipo umas 5 horas. Mandei mensagem pra ele e falei, por algum acaso você tirou todos os sons do meu vídeo? Tipo, deixou ele bruto? Porque quando eu upei pra ele, ele falou que ele tinha alterado alguma parte do vídeo, um som do vídeo. Porque eu não entendo muito de edição ainda, né? Tipo, ele sabe fazer correção de cor, reduzir os ruídos, essas coisas assim. Eu ainda tô em processo de aprendizagem. E aí ele fez isso. Na hora, quando ele falou isso, eu falei assim, beleza, tipo, obrigado. Mandei mensagem pra ele, ele falou, nossa, eu não acredito que subiu sem o som. Ali me bateu um negócio que eu comecei a ficar, eu não sei se foi um estresse, mas eu fiquei muito ansiosa, tipo, eu fiquei irritada com a situação. Aí eu parei assim, eu falei, meu Deus. Aí sabe quando já começa a vir um monte de coisa na cabeça? Tipo, acontece um problema e você expande. Tipo assim, nossa, não subiu os sons do vídeo. Nossa, eu tenho que entregar outro projeto. Nossa, eu ainda não planejei a coleção. Nossa senhora, eu ainda não cumpri com isso que eu tinha pra fazer. Sabe quando acontece isso? Eu sei que isso não é único, isso acontece com todo mundo. Eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei meio que enrolando. Sabe quando eu fiquei matutando, pensando, eu falando, puta merda. Foi passando, assim, esse sentimento, né? Ainda tô um pouco assim. Eu tô prosseguindo aqui, fazendo as minhas coisas como elas têm que ser feitas. Óbvio que não com a mesma proatividade que eu gostaria, mas eu estou fazendo, né? Porque a vida continua, a vida não para. É muito difícil, né? O que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu tô falando é que, às vezes, a gente acha que a gente tem resiliência, paciência e sabedoria e inteligência emocional o suficiente para lidar com todos os problemas que a gente tem na nossa vida. Não só problemas, mas imprevistos, urgências, as coisas que acontecem, assim, e não estava planejado, que estão fora do nosso controle. A gente acha que a gente já sabe lidar com essas coisas, mas só quando acontece que a gente olha e fala, caraca, eu sou uma iniciante na vida ainda. Eu não sei lidar com essas coisas. Eu sou uma criança emocionalmente ainda e para certas coisas. É muito difícil de você aceitar. Eu acho que ainda mais nessa idade de transição, que você não é nem mais adolescente, mas aí você ainda não é adulto também. Por mais que a gente lide com responsabilidades de adulto, tem contas para pagar, tem prazos para seguir, tem um trabalho, mas a gente ainda não é adulto de fato. Eu não sei explicar, mas ainda não acontece essa transição entre os 18, que é quando legalmente a gente é adulto, e entre os 20 e poucos. Eu sei que eu sou adulta, mas eu ainda não me sinto como tal. Eu acho que é por isso que existe o termo jovem, né?
É ali o meio termo. Não é adolescente, mas também não é adulto. É jovem. É jovem da vida. Essa transição é muito difícil. Ainda mais falando por mim. É algo pessoal já, né? Que eu sou muito perfeccionista e muito 880. Então ou vai ser tudo ou não vai ser nada. Então, por exemplo, quando aconteceu esse imprevisto do vídeo, o que passou na minha cabeça? A primeira coisa, vou deixar assim. E eu fiquei pensando, aí meu namorado me deu uma solução. Ele falou assim, tenta sobrepor o áudio do vídeo, e tá com tudo, nesse vídeo que você já postou. Aí eu fiquei pensando, tá. Aí sabe quando você pensa, mas vai dar errado. Aí qual que foi a outra solução? Apagar esse vídeo e subir outro. Que não seria uma decisão ruim. Só que na minha cabeça era muito ruim, porque ia afetar com tudo. Ia afetar o cronograma que eu tinha feito, de postar o vídeo dia 6, e aí ele vai sair no dia 7. Tá entendendo como é uma rigidez mental que às vezes a gente tem e a gente nem percebe? E quando eu percebi que eu tava com esse padrão, eu parei assim, acho que também foi por isso que eu fiquei irritada. Eu parei, eu fiquei assim, eu falei, gente, mas qual é o problema de eu ter que apagar esse vídeo e repostar? Sendo que eu cumpri com o meu planejamento, com o meu cronograma. Eu postei ele dia 6 em tal horário. Só que não saiu como eu desejava, né? Foi uma coisa que saiu do meu controle. E acredito também que, né, óbvio, não foi culpa do meu namorado. Foi alguma coisa que ele não percebeu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não tem problema. Não é o fim do mundo. Eu tô no começo do canal ainda. Eu sei que isso vai acontecer outras vezes e que pode acontecer. Aí eu parei pra pensar, eu falei, nossa, tão besta, né? Tão boba, tão silly, tão... Vai se preocupar com outra coisa, garota. Essas coisas assim que a gente vai percebendo, a gente pega nas entrelinhas, nos detalhes, quando a gente começa a se conhecer mais nessa jornada infinita que é a vida, fazem a diferença. Talvez seja por isso que eu também tô um pouco irritada. Enfim, bem-vindos ao vlog de hoje. Assim que eu iniciei este vlog, né? Na verdade, não é assim que eu iniciei, porque eu já iniciei. Mas é assim que eu vou prosseguir com este vlog. Como vocês já perceberam pelo título. Que ele vai se tratar do quê? De recomeços, de medos e de preocupações. Isso faz parte dos 20 e poucos. E ninguém me avisou. E eu aposto que também ninguém te avisou. A gente só escuta das crises do 30, mas a gente descobre que tem crise dos 18, dos 20, dos 25, dos 30, do 35, do 40 e que tem crise todo ano. Porque essa é a graça de ser ser humano. Enfim, voltar a trabalhar aqui pra depois eu ir pra academia. Voltei. Vocês me perdoam que eu simplesmente sumi, eu não gravei mais nada, simplesmente porque eu esqueci. Porque eu fiquei tão imersa nas minhas ansiedades, nas minhas preocupações, nos meus medos, na incerteza da vida, que eu simplesmente não quis pegar no celular. Eu preferi ficar trabalhando, perdendo um pouquinho de tempo, lendo e revendo algumas prioridades. E repostando o vídeo que saiu sem som. Tá com som agora. O vídeo é esse aqui, ó. Se você quiser ver, aliás. Agora eu vou me arrumar pra ir pra academia. Eu vou até fazer uma maquiagem, gente. Porque eu tava me sentindo muito assim. Eu falei, não, show ansiedade. Show preguiça. Show. Aí eu fiz uma maquiagem. Porque este é o remédio para nós, garotas. Neste exato momento, eu vou me arrumar pra ir pra academia. Vou fazer um treinão de posterior, costas e ombros. Posterior, costas e ombros, é isso mesmo. Vou fazer um treinão, depois eu vou voltar. Eu tenho que pintar as minhas unhas hoje, tanto da mão quanto do pé. Ainda não decidi a cor, eu vou decidir isso na academia. E é isso. Cumpri já com boa parte das minhas obrigações. A outra boa parte já está meio feita, sem preocupações agora. Foco apenas de cuidar em mim. Este será o dia. Trabalhando os nossos sentidos, trabalhando mais de uma maneira interartística, isso vai ficar mais fácil. E no final do ano... Bom dia. Agora são quase 7 horas da manhã. Eu ainda tô deitada desde as 6h30. Ontem eu não gravei mais nada depois, porque além de eu ficar fazendo as coisas, eu me senti muito sobrecarregada. E aí, sabe quando você fica muito estressada e você fica frágil, triste, não sei, qualquer coisinha te tira do lugar? Foi isso que aconteceu. Ontem, simplesmente, deu 10h30. Eu tava muito estressada. Eu comecei a chorar. Aí eu só pus o pijama, amarrei meu cabelo e dormi. Não escovei o dente, não rezei, não passei nada no rosto, não fiz skincare, não fiz nada. Eu simplesmente senti que eu precisava desligar. Porque eu sabia que não era, tipo, que eu não tava daquele jeito.
do acaso tinha motivos. Era uma sobrecarga. Aí eu dormi. E tô aqui. Eu acordei às 6h30. Eu fiquei um tempo no meu celular, uns 10 minutos só, fui checando algumas coisas. E larguei o celular aqui e fiquei pensando e vendo como que eu posso melhorar hoje. Mas com certeza não vai ser ficando deitada na minha cama. Então, vou levantar, arrumar, começar meu dia. O melhor que eu posso fazer é encarar tudo isso. Mas eu tô bem. E pelo menos eu fiz as unhas ontem. Pois é. Eu planejei esse vlog ontem falando que ia ser sobre medos, preocupações e recomeços. Mas eu não achei que eu ia levar tão sério. Que eu ia encarar o personagem mesmo. Que eu ia literalmente encarnar o personagem. Enfim, mais conteúdo. Tudo pelo conteúdo. Voltei. Eu me arrumei aqui, como vocês podem ver. Agora já são quase 8h30. Fiquei um bom tempo mexendo no celular e vendo algumas coisas da vida mesmo. Agora eu vou pegar pra me organizar. No caso, começar os meus trabalhos do dia. E vai ser essa minha manhã. Vou fazer minha Lectio Divina também. Organizar algumas coisas da mente. Agora eu vou ficar mais afastada do celular. E é isso, gente. Vamos lá para mais um dia de trabalhos e de vida. Voltei de novo. Neste meio tempo, eu fui jantar. Jantei com meus pais. Minha mãe fez uma lasanha de berinjela muito boa. Aí eu vim pro quarto. Acabei ficando em ligação uns 30 minutos com o meu namorado. A gente ficou conversando sobre algumas coisas de trabalho e da vida mesmo. E aí agora eu vou planejar meu dia de amanhã e vou jogar um pouquinho. Porque eu sinto que é isso, sabe? Eu não tô dedicando tanto tempo pra mim, eu tô só no trabalho. Hoje foi um dia mais leve, como eu falei pra vocês, né? Eu quis deixar mais livre, entre aspas, barra lúdico. E, enfim, eu acho que o dia de hoje foi muito bom pra mim, dar uma descansada na cabeça e no corpo, na mente, nas ideias. Tô muito mais aberta e disposta a tudo isso. Não cumpri com tudo que eu tinha pra fazer no meu planejamento, mas é isso. Isso é uma coisa que eu tenho entendido e aprendido, sabe? Já vai fazer um ano, né, que eu faço terapia. O ponto principal de eu ter começado a fazer terapia é porque a minha cabeça era um inferno, porque eu queria fazer tudo perfeito, eu queria tudo no tempo perfeito, na hora certa, e isso me atrasava muito e eu ficava muito estressada e muito sobrecarregada. Estar nesse processo de terapia, além de ter me ajudado a resolver essa questão do meu perfeccionismo, de ser muito 8 ou 80, me fez entender de que eu não sou a minha rotina e eu não sou o checklist que eu coloco de coisas pra fazer. A gente fica muito preso a nossas preocupações, a nossos problemas, nossas ações diárias. A gente se identifica com isso. Não é aquela coisa de, ai, quem é você? Aí você fala, ah, eu sou estudante de teologia, eu trabalho com criação de conteúdo. Por que que isso é você? Isso são coisas que você faz. Mas o que é você? E junto com isso existe aquela questão de você não só focar no resultado, que também é uma coisa que eu tenho trabalhado nas minhas últimas terapias. Porque a gente coloca, por exemplo, uma meta e a gente fica tão focado naquilo, naquele resultado que a gente quer, que o processo se torna muito difícil. Ele fica muito pesado. Porque é óbvio, no meio do processo tem problemas, tem conflitos, a gente tem que mudar de caminho às vezes, a gente tem que dar um passo pra trás, a gente tem que desviar de alguma coisa, a gente tem que mudar alguma rota. Isso faz com que a gente se identifique e perca a nossa identidade. E coloque as nossas expectativas, a nossa vida e o que a gente é naquilo. Eu assinei, né, esse ano eu comprei o calendário literário da Bruna. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo viamente que você vá conhecer o trabalho da Bruna Martioli. Ela é professora de letras, mas não é o ponto desse vídeo.
Eu tava lendo ontem, né, o e-book que ela colocou. Esse e-book, as primeiras páginas, falam sobre essa pressa, sobre esse medo. Ela não fala explicitamente sobre isso, mas até sobre essa identificação que a gente tem com as coisas que a gente faz. E eu fiquei pensando, cara, eu não quero ser um checklist. Eu não quero só me sentir completa quando eu completar tudo o que eu me propus a fazer no dia. Eu percebi que eu tava numa onda muito forte disso. Eu sou muito daquele ponto de que a gente tem sim que achar um equilíbrio, mas vezes ou outra a gente vai prender pra um lado. Então vai ter vezes que a gente vai estar mais lento, vai ter vezes que a gente vai estar trabalhando ali, ó, 100%. Não sou muito dessa questão de tente sempre ser equilibrado. Uma hora ou outra vai desequilibrar a balança. Fiquei pensando que eu não quero ser isso. E mesmo que, por exemplo, hoje eu me planejei pra cumprir tudo. Só que ontem eu não sabia que eu ia ter uma crise, tipo, de estresse, assim, absurda, e que hoje de manhã eu ia acordar naquele estado que vocês viram hoje de manhã. Não tava nos meus planos. E eu ter mudado a rota, eu não ter seguido o meu planejamento da forma que eu coloquei, de ir na academia, de fazer tudo que eu tinha pra fazer, hoje em dia não me traz mais uma sensação de prisão. Eu não olho mais pra isso e falo, caramba, eu não cumpri com o que eu tinha pra fazer, que coisa. Eu não fico mais com aquela ansiedade. Hoje em dia eu entendi que eu sou mais do que isso. E que tem dias que a rota vai ter que ser mudada. Tem dias que eu não vou conseguir cumprir com tudo. Tem dias que eu não vou querer cumprir com tudo. Tem que colocar na balança ali. Tenho que ser responsável e fazer e cumprir com o que eu tenho pra cumprir e fazer. Mas eu tenho que olhar pra mim e ter um pouco de autocompaixão e de entendimento. Que não é sempre que eu vou estar no meu melhor e que não é sempre que eu vou querer fazer isso. O ano passado, um dos motivos que me fez ter um burnout no meio do ano foi isso. Porque eu não me olhava com compaixão. Eu achava que eu era as minhas preocupações, os meus problemas e minhas ansiedades e toda a bagunça que tava a minha vida. Eu olhava e eu falava, meu Deus, eu sou aquilo. Aquilo foi se sobrecarregando, eu não fui cuidando de mim. Muito pelo contrário, eu só me cobrava mais, eu me pressionava mais, eu queria mais e mais e mais e mais. Tanto coisas físicas, quanto checklists, quanto coisas pra fazer, quanto hábitos pra introduzir. Eu explodi, literalmente. Chegou um dia que eu passei o dia inteiro chorando porque eu estava me sentindo perdida, eu tive uma crise de identidade e eu olhei e eu falei, meu Deus, a vida é isso? A vida é as minhas preocupações, os meus problemas, os meus conflitos? Eu sou isso? Foi uma jornada de eu olhar pra mim e reconhecer que eu sou mais do que essas minhas preocupações, entende? Eu sou mais do que esses meus medos. E aceitar que eles vão estar comigo durante toda a minha jornada de vida, até quando eu for morrer. Quando a gente entende isso, a gente não tem medo de recomeçar. A gente não tem medo de olhar para o próximo dia e falar, eu vou fazer melhor. A gente não fica preso a essas coisas. A gente não se identifica com essas coisas. A gente sabe separar. Enfim, gostaria de vir falar isso aqui com vocês porque o calendário da Bruna me deixou bem reflexiva. Também ontem à noite aconteceu, né, que eu acabei chorando, indo dormir, por um problema que eu não tinha conseguido resolver, porque eu tava me culpando, falando que era culpa minha e que eu era aquilo, e que, meu Deus, eu sou incompetente, não sei o quê. Às vezes a gente precisa parar de olhar muito pros nossos problemas e olhar pra gente. E ver que a gente não é eles.